Vamos lá, pessoal. Vou convidar aqui a doutora Camila para a gente começar. Não. Falando com ela aqui para ver se ela entra. Hoje nós vamos discutir sobre a questão da mudança de endereço. Boa noite a todos. É o tema, é um tema muito comum de alienação parental, né? Acontece bastante. E nós vamos discutir a questão jurídica, né? Os casos, como é que a jurisprudência trata disso, se é alienação, se não é, se existe dolo, se não existe, como é que o STJ trata do foro de competência. É um tema bastante complexo e vamos tentar resolver muitas dúvidas, né? Inclusive de advogados que às vezes encontram esses casos e não sabem muito bem como, como agir ou não conhecem muito bem a jurisprudência, né? E agora, deixa eu ver se a doutora Camila está disponível. Peraí, vou falar com ela aqui, ó. Camila. Peraí, eu vou falar com ela aqui só um pouquinho. Boa noite, pessoal. Vamos começar a live daqui a pouquinho. Estou esperando a doutora Camila. Ela está tendo dificuldade com o celular, mas ela já vai entrar. Vocês já tiveram, algum de vocês aí que está assistindo, teve o filho levado para outra cidade? É muito comum, é um dos casos mais complexos jurídicos que eu conheço, porque envolve todo o debate de direito de família, não só a mudança. Porque acaba envolvendo o conceito de guarda, o conceito de melhor interesse da criança, envolve o conceito de os conceitos de psicologia que existem nessa área, a ideia de foro de competência para julgar, súmula do STJ. Eu acho, faz 6, 7 anos que eu estudo esse tema, eu acho que é o tema mais completo que existe no direito, a questão da mudança de endereço. Também porque é o mais dramático, porque toda a literatura, principalmente a literatura mais filosófica do direito de família, quando fala da, de resolver o problema da custódia dos filhos, ele diz, olha, a guarda compartilhada 1 semana para cada um, por exemplo, pode resolver essa questão. Você não tem que decidir com quem é melhor a criança ficar, deixa a criança com 2. Mas no caso da mudança de endereço, não tem. Se alguém pretende mudar ou vai mudar, a criança vai ter que ficar com um ou com o outro, é preciso decidir, você volta a ter o problema. E é uma decisão trágica, né, do ponto de vista é, do ponto de vista jurídico e moral, assim, da pessoa que decide, né? Falar aqui com a Camila. De novo, da outra live que eu fiz com a doutora Letícia, nós tivemos problema também para entrar. De repente a Camila vai
ter que fazer, porque então, esse é um ponto também que a gente vai debater, a ideia de que a mudança de endereço tem que ser resolvida com o estudo psicossocial, né? Ó, agora sim, entrar ao vivo. Entendo isso, eu aceitei o convite dela, tá? Apertei aqui, ó. As pessoas que puderem ver os vídeos, Camila, poderão assistir, entrar ao vivo. E ela não entra. Coisa incrível isso. Tem dado muito problema nessas lives do Instagram, né? De repente tinha que mudar para o YouTube, mas tá todo mundo aqui, né? Vamos ver, ó. Eu tô esperando a Camila entrar, pessoal. Ela não conseguiu entrar aqui ao vivo, mas que vai sair e entrar de novo. Nós fizemos essa campanha Filho Não é Mobília, né, em 2021, para tratar desse tema, porque infelizmente. Agora acho que entrou. Que dificuldade. Deu certo. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas eu não tô te vendo. Eu não sei se as pessoas estão te vendo. Eu Alguém tô aí conseguindo pode te dizer? ver. Tu consegue me ver? Consigo. Eu não te vejo, mas se as pessoas estiverem vendo, já tá tranquilo para mim. Vocês que aí estão conseguindo ver a doutora Camila? Nos ouvem? Vocês conseguem me ver e vê-la? Se for assim, então vamos lá, vamos começar. Camila, eu queria te agradecer participar, aceitar o convite. A gente conversa há muito tempo, mas a gente combinou que a Camila vai fazer o controle da apresentação, porque ela é muito mais organizada do que eu. Ela fez ela fez um roteiro da nossa live e ela quer fazer os agradecimentos também, falar um pouco do tema. Então vai lá, Camila, é contigo. Boa noite, pessoal. Deixa eu me apresentar aqui rapidamente. Meu nome é Camila Brunhara Biazatti Elau. Eu sou advogada em Vitória, no Espírito Santo, atuo na área de família. Conheço o Márcio já há alguns anos, né, Márcio? A gente teve uma aproximação maior, a gente se conheceu efetivamente por meio de um grupo de estudos de alienação parental lá da OAB de São Paulo, um grupo vinculado à Comissão de Direito de Família da OAB Lapa. Esse grupo é idealizado e liderado pela doutora Adriana Gomes, que é uma advogada brilhante de São Paulo, uma profunda conhecedora do tema de alienação parental. E nós travamos muitos debates riquíssimos nesse grupo e continuamos conversando sobre questões afetas à área de família. Né? Eu e Márcio, a gente tem alguns posicionamentos importantes para passar, né? Um tema bastante complexo, com detalhes, controvérsias. Então, como é muito recorrente, infelizmente, na nossa área de atuação, essa questão da mudança de domicílio da parte da genitora, levando consigo a criança, a gente entendeu por bem dividir com vocês um pouco dos debates que a gente frequentemente tem por WhatsApp, né, Márcio? Eu antes de entrar no tema, eu queria falar que o Márcio ele faz um trabalho muito necessário na área do direito de família, porque ele tem esse perfil de questionar, né, muito questionador, provocativo, né, tem essa bagagem aí da formação dele, que é a filosofia, e isso é muito necessário, porque ele questiona questões que causam uma resignação muito grande, principalmente quanto ao direito dos pais, e por conta dessas questões ele aprofundou os estudos, fez uma verdadeira imersão em temas específicos do direito de família diante desses estudos aprofundados, maravilhosos, que tem fundamentação, inclusive na ciência, na psicologia, no direito comparado, todo esse estudo vai trazer uma obra primorosa, que é o livro dele, que ele está finalizando. Eu acompanhei já
alguns capítulos, né, que ele às Uhum. vezes manda para mim para eu dar uma contribuição. Então, assim, é um trabalho super importante. Eu não conheço outro doutrinador no Brasil que tenha se aprofundado tanto em conceitos referentes à guarda compartilhada, questões que são criadas também pela doutrina, lá de referência, o quanto tem questões que são sedimentadas na jurisprudência e que, na verdade, não tem uma fundamentação adequada e que causam, na verdade, grandes malefícios às crianças. Então, eu falo que o Márcio, muita gente não consegue lidar muito com os debates que ele expõe, né? Mas eu acho que ele é absolutamente necessário, porque ele traz para a gente a possibilidade e fundamentação de questionar questões que são postas na sociedade por cultura mesmo, né? Por exemplo, que o filho pertence à mãe, né? Quantos conflitos existem nessa área por conta dessa questão cultural e que não está lastreado em ciência, e ele traz tudo isso para a gente de forma muito clara nesses estudos dele. Então, eu falo que ele é necessário e ele ajuda muito a gente, ajuda os pais, né? Ajuda os operadores de direito em geral, e eu tenho certeza que aos poucos a gente vai conseguir fazer mudanças importantes nessa área, né? Conseguir decisões que protegem efetivamente as crianças e que têm um olhar diferenciado para essas questões da guarda, da participação do pai na vida dos filhos, né? E tirar um pouco esse papel do pai de ser um mero visitante que pernoita com a criança uma vez por semana e encontra os filhos a cada 15 dias, né? Nos finais de semana, que são coisa terrível, né? A Sim. gente até acha que o judiciário prejudica as famílias quando colocam um juiz e um promotor que não conhecem a família e que são contra, por exemplo, a homologação de um acordo em que o contexto é super funcional de convivência e eles entendem que não, porque tem que ter um lar de referência, porque a regra de convivência não é essa, então eles não aceitam. É bem interessante essas questões que o Márcio traz. Hoje o tema que a gente escolheu tratar é um tema cruel, que traz sofrimento muito grande para os pais, principalmente. A gente está falando sobre a mudança de domicílio da mãe, levando consigo a criança. A gente está falando da mãe porque, geralmente, essa é uma prática que acontece com quem tem a guarda física dos filhos, e 95% dos casos, quem consegue é a mãe, é uma coisa mais que quase que automática mesmo nas decisões, né? Eu posso começar falando rapidamente sobre um ponto importante? Posso começar, Claro, Márcio? eu só queria agradecer as tuas palavras e dizer para as pessoas que elas ouviram com atenção o que tu disseste, que eu passei muitas partes do livro para ti, que todos os erros, a responsabilidade é tua. Ah, sim. É muito importante falar o nome do livro. Alice no País das Varas de Família. Que já Isso, mostra um pouco dessa entonação provocativa sua, que é isso. extremamente necessária, que eu acho maravilhoso, porque se não fosse esse perfil de questionar, a gente não teria implementado mudanças na vida de tantos operadores de direito e de pais também que conseguem ter mais esperança de resolver os seus problemas, sabendo que existem questões que eles nem sabiam que eram possíveis, né, de serem tratadas nos processos. Então, a gente só agradece esse trabalho que você faz. Estamos esperando o livro, que eu preciso usá-lo nas minhas petições. Sim, vai Vou sair citar em breve. bastante. No Camila, primeiro ponto que eu queria... a Vamos lá. pessoa, a pergunta que eu fiz, né, você é advogada, a pergunta que eu fiz no card, a mãe da minha filha mudou com ela para outra cidade, e agora? E agora, Camila, o que dá para falar sobre isso? Então, eu queria falar primeiro sobre uma disposição legal do Código Civil, que muita gente não conhece, que é o artigo 1634, inciso 5. Uhum. Nesse dispositivo, fala que compete a ambos os pais o pleno exercício do poder familiar e que, quanto aos filhos, cabe a ambos os pais conceder ou negar consentimento para eles mudarem de residência de forma permanente para outro município. Ou seja, quando há intenção de mudança de domicílio pela genitora, necessariamente o outro cônjuge precisa autorizar, porque isso vai gerar, é inquestionável, um afastamento da convivência presencial do genitor com a criança. E isso é prejudicial para a criança, é um direito da criança conviver com o pai. Artigo 1634, inciso 5, o Gabriel Padilha perguntou. Inciso 5 do Código Civil. Essa disposição ela foi inserida no Código Civil, numa alteração ocorrida em 2014, que inclusive é bem posterior à lei de alienação parental. A gente vai depois explicar essa questão cronológica melhor. E muitas pessoas desconhecem esse dispositivo, né? E simplesmente eles mudam de domicílio com a criança sem sequer avisar, não é nem pedir consentimento, é nem a ciência prévia eles dão e fazem o combo da maldade, que é colocar uma medida protetiva junto, uma falsa medida protetiva para impedir, inclusive, o genitor de
contactar a mãe, chegar perto da mãe, e aí fica a situação caótica. Então, a gente precisa falar sobre essa disposição legal e sobre seus desdobramentos, né? O que acontece se um dos genitores não concorda? Se ele fala, não aceito, acho que a justificativa, ou pouco importa também a questão da justificativa, mas muitas vezes tem uma justificativa, né? Uma questão de emprego em outra cidade, por exemplo. E aí o genitor tem todo o direito de não aceitar isso e falar, eu não concordo. Então, o que ele tem que fazer diante disso? O que a genitora teria que fazer, né? O certo é ela pedir ao Poder Judiciário que supra a manifestação do genitor, caso o Poder Judiciário entenda que há uma razoabilidade para essa mudança, né? Eu e Márcia, a gente questiona muito essa questão da justificativa, que infelizmente a maior parte das decisões entende que se houver uma justificativa plausível, essa mudança pode acontecer, e geralmente a justificativa é a proposta de emprego em outra cidade. A gente questiona muito isso porque a regra, né, a leitura do artigo não traz subjetividade, ele é bem claro, tem que ter o consentimento. Se não houver o consentimento, a gente entende que não deveria acontecer a mudança, né? E essa interpretação, ela inclusive pode ser feita conjuntamente com as disposições da Lei de Alienação Parental, com os artigos da Lei de Alienação Parental, que é uma lei 14 anos antes, né? É de 90, né? Não, de Alienação Parental de 2010. 2010, tem 14 anos, né? 14 anos antes dessa Agora, alteração do isso. Código Civil, né? E na Lei de Alienação Parental é feita referência também à possibilidade de ser caracterizado o ato de alienação parental, essa mudança de domicílio. O nosso embate, né, Márcia, que tem uma questão, um ponto aí que eu não concordo muito com ele, mas que eu até entendo que se houver uma interpretação sistemática aí dos dispositivos, a gente vai chegar numa conclusão legal, é que lá no artigo 8º da Lei de Alienação Parental, a Lei 12.318 de 2010, lá no artigo 8º, não, no artigo 2º, antes de falar do 8º, artigo 2º, parágrafo único, inciso 2, lá fala de algumas questões, alguns exemplos que são relatados lá de caracterização de atos de alienação parental. E esse dispositivo, ao meu ver, ele tem a redação muito ruim, porque ele abre muita subjetividade, muita discussão para subjetividade, né? Por exemplo, vou dar uma lida aqui só para a gente deixar isso claro. Fala que são formas exemplificativas de alienação parental, mudar o domicílio para um lugar distante, aí é que vem o problema. Sem justificativa, ou seja, quer dizer que se é sem, então pode ser com. Então já abre uma discussão aí. Visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com outro genitor. E aí o Márcio entende que essa questão de dificultar a convivência é um dolo eventual, porque é inafastável essa possibilidade, que vai acontecer mesmo. Só que esse dispositivo não ajuda muito, porque eu acho que ele tem muita subjetividade por abrir a possibilidade de discussão sobre a justificativa da mudança. E o outro ponto que eu acho que também é importante a gente tratar aqui, porque ajuda a fazer uma interpretação sistemática desses dispositivos, a gente chegar na conclusão ideal, Sim. é o artigo 8º, né? O artigo 8º fala da regra de competência das ações que vão tratar da convivência familiar e diz que a alteração de domicílio da criança ou adolescente, ela não tem relevância nenhuma para determinar a competência, né? Ou seja, aquele princípio do juiz imediato que diz lá do artigo 147, inciso 1 do Estatuto da Criança e Adolescente, esse princípio ele não vai ser aplicado nesses casos, porque havendo a mudança da criança para outra cidade, a competência continua sendo do juiz de origem, onde a criança tinha residência habitual, a residência original dela. Lá continua sendo o juiz competente para tratar dessas questões. Por quê? Porque se presume que essa mudança ela é um ato ilícito. Então, se a gente for fazer a interpretação do artigo 8º com o artigo 2º, parágrafo 7º, artigo 2º, parágrafo único, inciso 7º, e o artigo 1634, inciso 5 do Código Civil, a gente pode concluir, e eu até entendo a posição do Márcio em relação a isso, que a mera mudança de domicílio já caracterizaria o ato de alienação parental e que não tem como fugir da possibilidade de ser tomada uma providência para reverter essas questões. Então, deixa eu fazer um comentário sobre isso. O artigo 8º, a minha interpretação é a seguinte: o artigo 8º ele foi ampliado com o inciso 5º do artigo 1634. O inciso 5º arrumou o artigo 8º, deixando tudo muito coerente. Porque o artigo 8º, para mim, ele basta, porque ele diz o seguinte: a alteração de domicílio da criança é irrelevante para a determinação da competência
relacionado às ações fundadas em direito de convivência familiar, salvo se decorrente de consenso entre os genitores ou de decisão judicial. Ou seja, Certo. ou eu concordei que ela foi, e portanto ela tem uma autorização, ou o juiz autorizou a mudança. Então, na minha interpretação o artigo 8º se aplica na ausência de consenso ou de decisão judicial. Ora, mas se o artigo se aplica, você já tem uma aplicação da lei de alienação parental. Ou seja, você já está diante de uma ocorrência de alienação parental. E aí o artigo 6º, é o artigo 6º, né, no seu inciso 5º? Quinto? Não. Onde é que está? Da onde? Não, é o Do Código 6º? Civil? Não. O artigo 6º da lei de alienação parental, Uhum. no inciso 6º, ele diz que o juiz pode, para resolver, para mitigar a alienação, né, agora teria que ler o 6º todo aqui, mas ele diz o seguinte: determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou do adolescente. Então, qual é a minha autorização? Qual é a minha interpretação? O que deveria acontecer? A mãe da criança mudou de cidade sem autorização? Você entra no judiciário e diz, olha, ela mudou sem autorização. O artigo 8º já pede a fixação cautelar do lar de referência da criança na cidade onde ela morava antes, ou seja, a criança tem que vir e o Estado será, o foro competente para julgar será aqui onde a criança estava. Esse artigo 8º, ele claramente foi inspirado na Convenção de Haia, que pensa exatamente nesses termos, a residência habitual da criança, onde é que ela estava, onde as pessoas exerciam o direito de guarda e a convivência, e uma relação de convivência, uma relação de proximidade. Por exemplo, você convivia com seu filho, você tinha uma relação com ele, você tinha a guarda, por exemplo, a guarda compartilhada, ou você tinha um arranjo de convivência, ou você tinha o hábito de conviver com ele, então aquele lugar é o lugar, o lar de a cidade base de moradia, como diz a legislação. E aí deveria a criança ser devolvida imediatamente. Também porque a mudança de endereço fere o inciso 5º do artigo 1634. Ela é um abuso de poder parental. Essa decisão seria assim, segundo a jurisprudência, um pouco drástica, né? Eles querem abrir a dilação probatória, como você falou que não está previsto isso na Convenção de Haia, mas eles querem ouvir a parte contrária, querem fazer a dilação probatória para saber como que realmente funcionam as coisas, abrir para fazer um estudo psicossocial. Então, tudo isso faz passar muitos anos de uma situação que vai gerar uma rotina estabilizada da criança na nova cidade, né? E com isso, o pai e a criança são privados de muitos anos de convivência que são irrecuperáveis. É muito drástico isso, né? Então, a gente precisa entender que muitas dessas questões, elas têm a origem no fato de que há a ideia de que a mãe é a responsável pela criança na maior parte dos casos. É com ela que a criança tem que morar, é com ela que o lar de referência tem que ser fixado. E todos esses conceitos precisam ser questionados para evitar esse tipo de dano. Isso que eu disse, né, a explicação que eu dei, eu podia dar uma explicação de não o porquê do motivo moral, mas assim, qual é a interpretação em geral do judiciário em relação ao artigo 8º? Não é o que eu falei, não é mesmo? Não. Poderia explicar para as pessoas a súmula 383 e dizer como é que, por exemplo, se eu entrar dizendo, olha, eu tenho que ser julgado aqui, qual é a tendência? Eu vou conseguir que seja julgado na minha cidade? Infelizmente, assim, a súmula 383 do STJ fala que a competência para julgar ações de interesse de menor é, em princípio, o foro de domicílio de quem tem a guarda, entende-se que é a guarda física, com quem que a criança mora. Né? Então, se a mãe muda de cidade, essa ação teria que ser processada na nova comarca, né? O que é extremamente danoso para o pai, que além de não ter mais a convivência com o filho, ele vai ter que se defender e atuar num processo num outro estado. Né? O que o STJ fala? Que se a mudança de domicílio é razoável ou judicialmente permitida, aplicaria o artigo 147, inciso 1 do Estatuto da Criança e Adolescente. Ou seja, a ação vai se processar lá no domicílio, no novo domicílio em que a genitora está. Só que essa aqui é a questão. A gente tem que entrar no mérito de que a mudança ela é fundamentada ou não. Porque, segundo o Poder Judiciário, se não for fundamentada, a comarca de origem é que é competente para tratar desses assuntos. E é esse que é o maior problema. A existência ou não de fundamento é uma situação que não deveria ser levada em consideração quando a gente trata dessa mudança sem autorização do outro cônjuge e sem manifestação judicial. O outro cônjuge sequer procurou o judiciário para tratar desse assunto.
Ele simplesmente mudou o domicílio, né? Então, eu entendo que quando o juízo recebe essa demanda, ele imediatamente deveria verificar, teve ou não autorização do outro cônjuge. Se não teve, declina para a vara de origem. Mas é muito difícil acontecer. Eles vão querer abrir para a parte contrária se manifestar, e aí vai para réplica, e dilação probatória, e estudos sociais e psicossociais. E, infelizmente, a gente não consegue ter uma resposta rápida. Eu acho bem triste isso. Muitas vezes essas questões ainda vêm acumuladas com uma medida protetiva falsa, que eu também vou falar um pouquinho sobre os desdobramentos criminais e cíveis com relação a isso. E é muito triste, né? A gente se empenha para fazer um bom trabalho, mas o posicionamento dos tribunais, o que prevalece é que, havendo fundamento para a mudança de domicílio, ela é autorizada. E tem casos que falam, inclusive, que se a mudança for justificada, nem precisa de ter autorização da outra parte. Eu não sei como pode vir uma interpretação tão absurda dessa, né? Eu queria citar um caso que... Só deixa eu comentar uma coisa que tu disseste antes, porque tu disseste... Deixa eu baixar o volume aqui do meu computador. Tu disseste que a pertinência da mudança é julgada geralmente no foro para onde a criança foi, né? Só que, pela lógica da Convenção de Haia, isso, Só que pela lógica, por exemplo, da Convenção de Haia, veja, a Convenção de Haia não se aplica internamente aqui nas relações mas a gente está usando por analogia, como deveria ser, né? Na lógica da Convenção de Haia, o foro competente para julgar é daquele que a criança estava... A mudança desautorizada, por si só, a ausência de autorização atrai para a Convenção de Haia o foro competente para julgar aquele onde a criança estava. Só que o Brasil também não cumpre a Convenção de Haia, quer dizer, esse cacuete da mudança interna aqui, ele também ocorre em relação à Convenção de Haia. Porque a criança, por exemplo, ela é trazida dos Estados Unidos para cá. Como é que isso geralmente ocorre? Ela vem para cá passear, para conhecer, visitar a família. Aí a mãe diz, não vou voltar mais. Tinha uma ordem judicial dizendo que ela tinha que trazer, que ela podia trazer, mas que ela teria que voltar, sei lá, mês de março. Não vou mais. Aí o que a mãe faz? Ela entra com uma ação de guarda aqui no Brasil. O que o pai faz lá nos Estados Unidos? Ele entra com, eu não sei exatamente qual é o órgão, porque é uma coisa da, tipo a AGU, é uma coisa, eu não sei como é que é, mas você entra pedindo o retorno, o reconhecimento do foro competente lá e o pedido para devolução da criança. Aí são trâmites de diplomacia e tal. O que o judiciário brasileiro faz? Ele não devolve a criança porque ele quer discutir aqui no Brasil o mérito se a criança deve ficar aqui ou não. Só que o pensamento da Convenção de Haia é a criança volta, depois a gente discute se ela pode voltar de volta. Quer dizer, se a mãe tem o direito mesmo de trazer, dificilmente vai ser autorizado. A criança vai voltar e vai ficar lá. Porque há uma tendência, se a criança está aqui, deixa aqui. Não autoriza a mudança. Por isso que as pessoas fogem. Né? Por isso que as pessoas fogem. Mas aí o Brasil começa a fazer uma longa discussão, estou falando da Convenção de Haia, sobre melhor interesse, se a criança está adaptada. E a Convenção de Haia, ela não trata de melhor interesse, não tem essa expressão lá. Não tem essa, a não ser que a criança esteja em risco, é outra coisa. Por exemplo, se está tendo uma guerra nos Estados Unidos, uma guerra civil, o juiz não vai autorizar a devolução. Isso está previsto na Convenção de Haia. Mas se não tem nada de nenhum problema, a ideia é devolve a criança. Se não tem nenhuma informação de um risco para a criança, devolve a criança. Não fazer como fizeram, por exemplo, no caso Sean Goldman, que é um caso famoso, começam a fazer avaliações psicossociais e começam a dar laudos dizendo que a criança já está adaptada, que ela mora aqui, que ela está bem. Isso que o Brasil faz com a Convenção de Haia é feito internamente, que era o que a doutora Camila estava falando, é feito internamente no território nacional. A mãe muda. Aí ela fica, aí você começa o processo. Aí não, então temos que fazer, porque esse é o problema. Uma coisa que eu acho que a gente tem que falar, Camila, nós poderíamos, um pai ou uma mãe poderia buscar a justiça sem fazer referência à lei de alienação parental, não é mesmo? Você poderia simplesmente dizer que houve um abuso. Só que aí a tendência é um ato ilícito, né? É ato ilícito. Pois é, você tende a usar a lei de alienação parental por conta do artigo 8º, que ele tem essa prerrogativa do foro de competência para julgar, facilitaria a ação do pai. Só que isso é um problema. Quando ele usa a lei de alienação parental, o juiz, isso também é comum, além de avaliar melhor interesse, o juiz vai dizer o seguinte, não, mas então você está dizendo que a criança está sofrendo de uma patologia psicológica. Não, então nós temos que fazer uma avaliação para ver se está havendo alienação parental no sentido patológico. Então o juiz não vai querer ver se o ato da mudança foi um ato alienador. Ele vai querer ver se a mãe está alienando. Aí o que a mãe faz? Isso também é um truque muito comum. A mãe diz assim,
Não, mas eu não quero alienar. Eu deixo o pai falar por telefone, eu estou aqui oferecendo uma ampliação das férias, aí o juiz diz, não, mas isso não é alienação, então, porque a mãe oferece as férias, ela oferece chamada de vídeo. Então, esse é um pouco a armadilha da lei de alienação parental, porque ela se volta contra você. Porque é óbvio que quando você diz, olha, eu estou alienado, a alienação é da convivência diária, semanal, do pernoite nas quartas, e não de ter contato. Só que para o judiciário, e esse é o problema do preconceito da relação paterna, para o judiciário, basta o contato. Eu estava lendo ontem uma decisão de um pai. A mãe mudou de cidade. O pai, então, ingressou, né, disse, olha, ela mudou de cidade. E o promotor escreveu assim, mas a mãe mudou apenas 400 quilômetros. 400 quilômetros não é óbvia a convivência, porque ela pode conviver nos finais de semana alternados ou nas férias. E aí eu pensei, ou no retorno de Saturno, cada vez que Saturno retorna, ele pode conviver. Você vai ampliando. Não é essa a ideia. Piores aí, eu sei. Depois mencionar uma. Mas não, pois é, mas não é, a questão não é ter contato em algum momento na vida. A questão é ter o exercício, o direito de exercer a paternidade da melhor maneira possível. Há uma divergência quase filosófica aqui entre a mãe, que tem o seu projeto de maternidade e de vida, mas o pai também tem o seu projeto de vida e de paternidade. O que o judiciário tem nas mãos é uma tragédia naquele sentido grego. Ele tem que resolver um conflito muito dramático. Só que ele simplesmente ignora isso, porque ele ignora o projeto de vida do pai e o projeto de paternidade que ele tem. E a relação que a criança tem com o pai e a relação que a criança tem, que o pai tem com a criança. Que não Mas tu ias falar do substitui, né, por as questões eletrônicas aí. Exato. Deixa eu só esclarecer uma coisa que a Gi Pinedo colocou aqui sobre a perpetuação da jurisdição, que está no artigo 43 do CPC, que quando a gente entra com a ação, né, o foro competente é aquele. No caso de questões afetas à convivência familiar, o que se aplica é o artigo 147, inciso 1 do Estatuto de Criança e Adolescente, porque é uma norma especial. Mais especificamente ainda, no caso de mudança de domicílio não autorizada, a gente tenta aplicar o artigo 8º da Lei de Alienação Parental, que é ainda mais específico, que diz que o artigo 147, inciso 1 não vai se aplicar porque haveria um ato ilícito que seria a mudança não autorizada da criança. Então, tem essas questões de competência, elas são bem complexas, né? Eu quis tirar um tempinho na live para falar sobre isso, porque eu acho que esse é um dos maiores problemas enfrentados, né? Como que o genitor vai se defender, vai tomar providências com relação à mãe que muda de domicílio, né? E muitas vezes ela entra com ação lá, nem tem uma ação inicialmente ajuizada no domicílio de origem, né? Ela já entra lá na cidade para onde ela foi e aí a gente entende que o juiz de lá já deveria declinar a competência para o juiz de origem com base no artigo 8º da Lei de Alienação Parental, mas isso é muito difícil de acontecer. O mais comum é a mãe entrar com a ação naquele momento assim do divórcio, da separação. Ela não entra com a separação, com a dissolução de união estável na cidade onde ela mora com o pai. Ela muda e entra lá. Esse é dos casos que eu vejo nos grupos que eu estou e que eu estou nesse ambiente. O que eu vejo é isso. São raros os casos em que tinha um processo e a mãe mudou. Até porque quando a mãe muda tendo um processo, às vezes dá problema. Mas quando ela muda não havendo processo, geralmente não dá problema. Ela muda e entra com o processo lá, diz, mas entrou com o processo lá, ficou. Então, essa é uma questão. Então, só para complementar o que a doutora Camila falou, o que a gente poderia fazer, a ideia é que é usar a lei de alienação parental apenas na questão do foro de competência, mas não querer começar uma discussão sobre patologia psicológica, que esse é um dos grandes problemas também do Poder Judiciário, de querer discutir tudo do ponto de vista psicológico. A Convenção de Haia não tem essa questão psicológica. Se a criança foi trazida para cá, ela é devolvida 1 ano depois, 6 meses depois, ela é devolvida para onde, como foi o caso do Sean Goldman, se vocês procurarem, vocês vão ver, ele foi devolvido 4 anos depois, eu acho, 3 anos depois, foi muito tempo depois que ele veio para cá e acabou sendo devolvido. Eu queria falar um pouquinho sobre o posicionamento jurisprudencial a respeito da mudança de domicílio, que eu acho assim bem ruim, né?
a maioria das decisões fala sobre a possibilidade de se apurar o fundamento da mudança. E Sim. quando o fundamento está lastreado numa oportunidade de emprego da genitora em outra cidade, o judiciário tem concedido autorização para ela poder mudar. Eu acho isso muito errado. Eu acho que a genitora, ela tem toda a oportunidade de buscar emprego em outro lugar, mas eu acho que a criança, ela não tem que sofrer danos na convivência com o pai por conta de uma decisão da mãe, porque a criança não é da mãe, a criança não é mobília, né, Márcio? Para acompanhar as mudanças da mãe, né? Existe uma campanha muito forte que foi feita aí sobre filho não é mobília, né, Márcio? Você participou muito ativamente disso. Isso aí. Justamente por conta dessas questões. A mãe toma as decisões na vida dela, pessoais, e a criança acaba tendo que sofrer as consequências disso. Porque, volto a falar, é um direito da criança conviver com o pai, não é um direito do pai que a gente briga. É o que é melhor para a criança. E a mãe não tem o direito de privar o filho de estar com o pai. Isso geralmente acontece por quê? Porque a criança mora com a mãe, a residência, né, o lar de referência é com a mãe. Então, acho que isso facilita muito esse tipo de abuso, né? Acaba sendo um desdobramento dessa lógica aí, dessa questão Eu cultural. acho que a gente pode comentar, Camila, esse ponto do lar de referência. Porque assim, cada vez mais a gente tem guardas compartilhadas e regimes de convivência razoavelmente equilibrados. Então, no mundo prático, na realidade, a criança não mora com a mãe. Porque quando a gente fala assim, lar de referência, então a criança mora com a mãe, a gente pensa algo assim, o pai vê a criança a cada 15, 30, 60 dias e agora ele quer impedir a mãe de mudar, sendo que a criança mora com a mãe. Só que nós temos muitos casos, cada vez mais, acho que quase todos que eu conheço nos nossos grupos e aqueles que as pessoas vêm me contar, que são arranjos de convivência bem próximos. São aqueles que o judiciário permite, porque o próprio judiciário não aceita arranjos maiores porque ele trava, né? Pense o seguinte, eu tenho casos que eu conheço, a criança ficava de sexta a segunda na casa do pai, todas as terças e quintas alternadas. Isso dá mais ou menos 13, 14 dias por mês. Mais ou menos. Ou seja, a criança ficava metade do tempo na casa do pai. A rigor, ela tinha 2 casas. Mas aí está escrito no papel, lar de referência materna. Aí o judiciário entende o seguinte, não, eu não posso tirar a criança do lar onde ela morava. Mas você tirou porque ela morava com o pai. Porque ela tinha uma casa lá. Essa ideia, que é um fetiche, né? A criança mora, existe um lar de referência. O lar de referência só faz sentido se a criança não é frequente, não é habituê do outro lar. Se ela é habituê, ela tem 2 casas. Ela não vai dizer, estou aqui no lugar que não existe. Estou aqui neste ambiente estranho. O que será isso? Não, ela vai dizer, papai, eu estou com sono, vamos para casa. Sabe, essa ideia do lar de referência ele cria essa distorção que coloca o lar de referência acima da guarda e acima do poder familiar. Só um adendo aqui, o propósito da guarda compartilhada é justamente viabilizar uma convivência equilibrada entre a criança e os pais, de forma que a criança sinta que ela efetivamente tem 2 casas, que ela tem um aconchego, um acolhimento, tanto num lugar quanto no outro. E não que o pai é um lugar para onde ela vai esporadicamente, que ela mal tem uma estrutura montada lá. A ideia é de que haja realmente essa divisão de tempo, né? Porque ninguém me faz acreditar que uma criança que convivia diariamente com o pai e com a mãe vai ficar feliz, satisfeita com o divórcio, passando a conviver com o pai apenas um pernoite por semana e fins de semana alternados. Quem que consegue me convencer disso? Eu acho que isso é tão óbvio. É claro não, inclusive, que isso vai trazer efeitos irremediáveis para a criança. Que não, convivia todos os dias com o um... pai, não vai mais conviver, vai ser só de vez em quando. Inclusive tem um documento chamado Consenso de Warschau, que vocês podem procurar, acho que só tem em inglês, mas no meu livro eu traduzi, isso é um ponto que eu cito, que diz, toda criança que precisa esperar 1 semana para conviver com o seu outro genitor, ela está sendo prejudicada. Uma coisa que não é exatamente o tema aqui da live, mas em geral, as crenças que o judiciário aplica nas varas de família, elas são precisamente o oposto do que a discussão científica tem determinado. Isso é muito chocante para quem conhece o debate científico e técnico. Fala científico, parece que alguém fez uns testes, mas não. São 30 anos de pesquisas com 100 mil crianças, com 30 mil crianças, com 2 mil crianças, com 100 crianças, com 80 crianças. A ideia de uma convivência quanto mais estreita possível, 2, 3 dias com um, 4 dias com outro, ela é recomendada pela ciência. O que o judiciário faz, que é reduzir a convivência, vai na contramão disso. Inclusive,
Tu falaste, Camila, do lar de referência. Eu tenho um caso de um pai que eu estou acompanhando, assim, a mãe quer mudar para outro país. Como é que era a convivência deles antes? Eles tinham de boca um arranjo, a criança ficava uma semana com o pai, uma semana com a mãe. Não havia lar de referência, não havia nem do ponto de vista psicológico, digamos que isso existisse, não existia. Não dá para argumentar, porque era uma semana para cada um. Quando a mãe ingressa para fazer o pedido para mudar para outro país, o judiciário decidiu que o lar de referência seria o da mãe. Com base no quê? Se a criança já estava adaptada uma semana para cada um, por que ele escolheu a mãe em vez do pai? Não tinha sido feito nenhum estudo social. Foi só no preconceito, no cacuete. Não, não, vamos organizar essa situação. A criança é da mãe e o pai visita. Mas por que vocês fizeram isso se não era assim antes? Aí agora o judiciário recomendou a mudança dela, porque afinal de contas a criança morava com a mãe. Mas a criança não morava com a mãe. E o mais grave, a mãe está morando há 2 anos porque ela já foi, e a criança está morando com o pai há 2 anos aqui. Ela foi e não conseguiu autorização imediata porque está acontecendo uma guerra para onde ela quer ir. Veja bem, ela quer ir para perto da guerra lá da Ucrânia. Para aquela região lá, o juiz disse, não, vamos esperar, vamos fazer o estudo psicossocial. Agora saiu o estudo psicossocial faz 2 anos, que a criança já está habituada, ela já tem uma rotina. Todos esses argumentos que são usados para não devolver uma criança, estão sendo usados para entregar a criança para a mãe, porque infelizmente nesse caso, parece que o judiciário entende que a criança é um objeto que tem que ser devolvido para o seu proprietário. É basicamente essa ideia que eu vejo naquele processo. Eu, inclusive, disse para o pai, contratou uma advogada bem famosa, eu disse, por que vocês não escrevem isso? Que se fosse um pai querendo mudar de cidade, mudar de país nessas condições, o processo seria ignorado. Porque seria ignorado. Um pai com uma criança morando há 2 anos com a mãe já, ele dizendo, olha, mas eu já estou aqui nos Estados Unidos, quero levar, ririam dele. Mas no caso esse, estão autorizando, estão dizendo, leva, vai ser bom para a criança, sendo que a criança está aqui. Né? É a ideia de entregar a criança para o seu dono, para o seu proprietário. Essa questão da objetificação da criança também ficou muito clara numa decisão que eu acessei hoje do Rio Grande do Sul, que fala sobre a mudança de país. A genitora pediu autorização judicial para se mudar para Portugal com a filha, sob a alegação de que o seu pai, que é o avô materno da criança, conseguiu uma oportunidade de emprego em Portugal, em outro país. E o Poder Judiciário entendeu que essa justificativa é razoável, é coerente, e que ela também teria possibilidades de emprego lá em Portugal e que a criança, por mais que fosse tolhida do direito de conviver presencialmente com o genitor, nada impede ela de manter os laços afetivos por meio de videochamadas. E aí eu repito aquela frase que você já falou, né, Márcio? Por que então a criança não fica com o pai e a mãe faz as videochamadas, já que ela que está indo para outro país? Por que não pode ser assim? Essa questão do preconceito, da questão cultural, né, de que a criança pertence à mãe, nesse caso fica muito claro o quanto é abusivo, né, o quanto é danoso, a ponto de se permitir que uma criança possa morar num outro país pelo simples fato do avô materno ter conseguido uma oportunidade de emprego em Portugal. É bem grave isso. Bom, eu queria falar um pouquinho também, você quer comentar mais alguma coisa sobre isso? Eu ia falar um pouquinho sobre as providências criminais possíveis, cabíveis, quanto Eu acho que tu tinha que fazer um comentário sobre como é que tu falou o combo da maldade. Explica como é que funciona o combo da maldade, eu acho. O combo da maldade. Eu titulei isso aí porque eu já presenciei casos de pais que passaram por isso e teve um deles, inclusive, que me relatou que ele teve, inclusive, uma depressão muito grande a ponto de não conseguir enfrentar a situação, de não conseguir nem contratar um advogado para poder se defender. Que foi quando os filhos foram levados pela mãe para um outro estado. Ela ainda fez uma medida protetiva, alegando uma medida protetiva falsa, né? Uma falsa denúncia, dizendo que ela estava sendo agredida por ele. E aí ele, obviamente, teve vários desdobramentos negativos, porque ele fica consignado que ele é um agressor de mulheres, né? Nos registros da polícia. E ele perdeu o contato com as filhas porque ele não conseguia se mexer, não conseguia nem contratar um advogado que é em um outro estado, isso, ele não tinha também muitas condições financeiras. E aí ele falou que depois de alguns anos as crianças até conversaram com ele, mas teve um afastamento tão abrupto, assim, de uma desconexão, que é como se ele realmente não conseguisse mais retomar os vínculos, né? Uma coisa bem... Ele chegava a tremer para contar a história, assim, de nervoso, sabe? De quanto ele ainda estava sofrendo com isso. E eu penso que quando as genitoras tomam providências como essa, né, lastreadas em mentiras, a gente não pode deixar isso passar. Precisa haver uma prática que não é revanchismo, não,
né, que é um revanchismo, só porque ela fez a medida protetiva e o cara vai querer processá-la de volta. A lógica não é essa. A lógica é de que precisam ser tomadas providências para que essas pessoas entendam que há uma responsabilização quando se leva ao Poder Judiciário, às autoridades policiais, uma mentira para a obtenção de um benefício pessoal ou até para prejudicar a convivência do pai com os filhos, né? E aí, nesses casos, o que é possível fazer é buscar, por meio de ações penais públicas, cuja titularidade é do Ministério Público, a apuração de denunciação caluniosa, quando essa falsa imputação for um crime, ou falsidade ideológica, quando essa falsa apuração for um ato ilícito, não for necessariamente um crime, né? Os artigos do Código Penal são o 339 da denunciação caluniosa e o 299 da falsidade ideológica. O problema é que não dá para a gente esperar muito que o Ministério Público tome providências contra a genitora que levou fatos inverídicos, né, para buscar medida protetiva, porque há uma recomendação, há um protocolo tem até um enunciado que fala sobre isso no colegiado do Ministério Público, depois eu posso até trazer isso para cá, que diz que como a mulher muitas vezes é pressionada a desistir da medida protetiva, que o Ministério Público tem que entender que a primeira denúncia é verdadeira e que depois, quando ela pede para tirar, é porque ela está sendo pressionada, né, pressionada por alguém, e que essa apuração geraria uma revitimização dela, ela teria novamente passar por esse sofrimento, né? Então, existe essa recomendação de não se apurar essas questões. Mas a gente não precisa esperar o Ministério Público para atuar, porque existem outras medidas jurídicas que permitiriam que a gente tomasse providências, que seriam as ações criminais de natureza privada, que são chamadas queixas-crimes, que a gente pode entrar para pedir apuração, por exemplo, pelos crimes contra a honra, de calúnia, difamação ou de injúria. Mas, tecnicamente, tem duas questões que eu preciso falar para vocês. Primeiro, é o prazo para essas ações serem ajuizadas. Existe um prazo decadencial de 6 meses a contar da data que o genitor tomar conhecimento da autoria desses fatos que forem reportados, né, à justiça, à autoridade policial. Quando ele ficar sabendo que a ex-mulher dele fez essas denúncias falsas, ele tem um prazo de 6 meses para entrar com ação privada, de calúnia, difamação ou injúria. Então, é muito importante a gente se atentar para esse prazo, porque, às vezes, como é muito difícil fazer a prova de que aquela violência não ocorreu, porque, geralmente, ela acontece no seio familiar e não tem a presença de muitas pessoas, e aí a palavra da vítima pesa muito, fica difícil provar. Então, às vezes, o ex-marido, né, fica esperando aquela medida protetiva cair, ou a representação que ela fez criminal contra ele acabe não prosperando por ausência de provas ou qualquer outro motivo, para que ele tome essas medidas criminais contra ela. Só que aí o prazo de 6 meses já vai ter acabado, né? Então tem que ficar atento com isso. Tem que entrar logo e tentar provar isso de alguma forma, tentar reunir algum indício para não perder esse prazo. Outro ponto importante das ações penais privadas é a representação do advogado, né? O advogado ele vai dar uma procuração para o cliente assinar e ele vai representar o cliente nessa ação. É importante que essa procuração, é imprescindível pelo Código de Processo Penal, acho que é o artigo 44, que fala que tem que ter poderes específicos nessa procuração, tem que haver menção ao fato criminoso nessa procuração, sob pena de irregularidade que pode gerar a perda do direito de buscar a apuração disso. Por via das dúvidas, eu recomendo que os advogados peçam para o cliente assinar a queixa-crime junto com ele. Porque caso haja uma irregularidade na procuração, a assinatura da peça junto com o cliente vai suprir essa irregularidade. Então, é uma medida que eu tenho feito, porque eu já percebi que o Ministério Público não está tomando providências por conta dessa recomendação nacional aí. Um outro ponto que dá para questionar também é a ação de indenização por danos morais e materiais, que eu já presenciei casos que ficaram muito claros da pessoa, por exemplo, não conseguir um emprego porque verificaram que tem uma medida protetiva, que o cara é um agressor de mulheres, ele tem dificuldade de conseguir um emprego, por exemplo. Fica com essa pecha social, né, de que o cara é um agressor. Então, isso aí, se a gente provar que foi lastreado numa falsa denúncia, eu acho perfeitamente cabível entrar com ação de indenização por danos materiais, morais. Tem um caso que eu tenho conhecimento de um pai que foi tolhido do direito, por exemplo, de conviver com o filho, de passar o Natal com a criança, por conta dessas medidas que a ex-mulher tomou, e foi movida uma ação indenizatória, e ele ganhou uma indenização, né? Eu achei bem interessante esse caso, para provar que existem medidas que podem ser tomadas que a gente não precisa esperar o Ministério Público para agir, certo? É isso, Márcio. Eu queria comentar uma coisa que foi dito aqui. Tudo que tu disseste é para
não vai trazer a criança de volta, né? Isso é só para reparar um dano, para punir a pessoa, ou reparar um dano moral, um dano financeiro, talvez. Eu queria comentar um dos pontos que são bastante problemáticos, e alguém escreveu aqui: tem que ter estudo psicossocial. Eu acho que uma das críticas que fazem a mim é que eu falo muito disso, as pessoas às vezes parecem não entender. Nós temos uma visão no Brasil, derivada até da psicanálise e de outras áreas, de que os psicólogos são uma espécie assim de especialistas de criança. É como se eles tivessem a chave para abrir o cérebro da criança e eles tirassem as coisinhas lá de dentro. Ou que, e isso está ancorado no pensamento do direito brasileiro, que o juiz, eu não sei, porque eu não entendo disso, não entendo de criança, então joga para o estudo psicossocial. O estudo psicossocial vai responder o que é o melhor interesse da criança. O estudo psicossocial não responde o que é o melhor interesse da criança, porque essa resposta não existe. Você não tem essa resposta. Essa resposta está permeada de questões subjetivas, morais. Eu posso achar que meu filho tem que estudar numa escola pública, porque, sei lá, eu sou um militante de esquerda, sou defensor do igualitarismo radical e entendo, mesmo tendo dinheiro, que ele tem que ter uma vivência numa escola pública. Já a mãe pode pensar o seguinte: não, pelo contrário, eu sou muito religiosa, eu acho que meu filho tem que ter uma educação batista, ou metodista, ou católica, muito firme, e eu não abro mão disso. Isso é uma divergência moral, filosófica sobre a vida. Não é um psicólogo que vai olhar para a criança e vai dizer: jurei, essa criança vai estudar numa escola pública confessional. Vamos misturar as coisas. Não existe isso. Não existe como um psicólogo dizer: essa criança deve ir morar com o pai, ou ela deve ir morar com a mãe. Então, muito da alienação parental institucional, ela se dá nessas avaliações de custódia. Eu e a Camila falávamos aqui que é muito comum que o detentor do lar de referência mude e a mudança seja aceita, né? Ou que o detentor do lar de referência peça autorização e a mudança seja autorizada, não é isso? Ok. Eu vi um caso, tem uma jurisprudência, um amigo me mandou, eu incluí no meu livro, citei isso. O pai tinha um lar de referência, pediu para mudar, foi feito um estudo psicossocial e qual foi o resultado que deu? Que não era boa a mudança, que era o melhor a criança ficar com a mãe, ou seja, nessa linguagem, inverter a guarda, porque o estudo psicossocial mostrou que seria melhor ficar com a mãe. Aí nos abre a seguinte questão: será que todas as crianças que a gente conhece, cujo estudo psicossocial recomenda uma mudança, ou recomendam a manutenção da mudança, são tão diferentes desse pai? Não. É que esse era um homem. Quando é um homem querendo mudar, o estudo psicossocial diz que a mudança é temerária. Quando a mulher pretende mudar, é dito que a mudança vai ser benéfica. Não existe como fazer essa avaliação. Isso não existe na psicologia. Você não vai encontrar nenhum livro de psicologia que diga: eu sei em que cidade uma criança deve morar. Eu sei com quem ela deve ficar. Parte disso vem da ideia do vínculo psicológico, que também não é definitivo. Por exemplo, imaginem que o sujeito sequestra uma criança com 1 ano. Sequestro mesmo, o sujeito da van branca, do furgão branco. Ele pega a criança, bota na van e leva embora. E cria essa criança como filha, ele e a mulher dele, por 3 anos. 4, a criança está com 4. A polícia encontra ele. Será que o psicólogo diria: olha, mas nesse caso a criança já tem um vínculo, já toma esse sujeito como pai, já tem... Então ele vai ter que ficar, ele não vai ser preso, ele vai ficar cuidando dessa criança até ela ser adulta, depois a gente vai ver o que vai acontecer. Não, ele vai ser preso e a criança vai ser devolvida para a família biológica, porque não é assim que nós interpretamos vínculos. Mas aí o que acontece? A criança muda de cidade, ela vai... Faz 1 semana que ela está lá e é dito: não, já está adaptada, não pode mais voltar. Sendo que na Convenção de Haia a criança volta 3 anos depois, 2 anos depois, tem que voltar. Ela foi levada ilegalmente, tem que voltar. Então, nós temos que tomar cuidado com essa ideia do psicossocial. Aliás, eu sou um defensor de uma tese radical, acho que a psicologia não tem muito o que fazer nas varas de família. O que ela poderia testar é negligência, risco psicológico sim, ou inaptidão dos cuidadores. Só que essa inaptidão dos cuidadores deveria ser feita com uma avaliação psiquiátrica. Aliás, essa é a tese que eu defendo, o judiciário deveria ir imediatamente, começou o conflito, avaliação psiquiátrica, porque geralmente o que você tem é uma pessoa com transtorno de personalidade que o psicólogo não tem, às vezes, nem a ferramenta para identificar um borderline, um narcisista, e fica em processo de 6, 7 anos
que está ali na cara de todo mundo, uma pessoa com transtorno de personalidade e ninguém está vendo. Eu acho que a gente confia muito nos poderes curativos do psicossocial e geralmente ele é só a opinião de uma pessoa de acordo com as inclinações pessoais. Ah, eu gostei tanto dessa mulher, vou dizer que a criança vai ficar com ela. Porque É técnica bem não seguro, eu acho. existe. Não Bem tem uma seguro. ferramenta, não tem, olha, isso aqui, apliquei um relatório, isso não existe. E o pior é que isso direciona as decisões judiciais. Eles estão sempre se amparando nesses laudos, né? Tá? Que eu acho extremamente O inseguro, perigosíssimo. Renato aqui escreveu, os psicólogos vão omitir informações graves se isso prejudicar as mães. Sim, você diz na entrevista com a psicóloga que a mãe é borderline para 2, 3, 4 nos estudos e eles não citam isso. Mas eles citam que a mãe disse que você era abusivo, que você era agressivo, que você é violento. Por que eles fazem isso? Porque eles direcionam. E aí eles acabam manipulando o resultado do processo, porque o juiz diz... Ó, esse caso de São Paulo é muito interessante. O juiz disse, o estudo psicossocial recomendou que a criança ficasse. Puxa, eu queria um estudo psicossocial que recomendasse, nos casos das que eu conheço, que a criança ficasse. Não conheço nenhum, porque todos são a mãe que estão mudando. Daí eles nunca recomendam. Inclusive um desse do pai que a mãe quer mudar para o leste europeu, o estudo psicossocial deu o resultado, né, porque parece que a pessoa aplicou um teste, uma tabela booleana, uma pipeta, assim, e o resultado deu que a criança vai ser muito feliz lá para onde é que ela vai. Inclusive, escreveu a psicóloga, o padrasto já comprou um PlayStation. Já comprou um PlayStation. Então tá tudo resolvido, ele já comprou inclusive o PlayStation. Então, figura paterna, ou qualquer um desses conceitos fraquinhos que a gente vê, principalmente na psicologia brasileira. E pior é quando a violência vem do próprio Poder Judiciário, né? Quando a gente tenta fazer um acordo, por exemplo, para ter uma convivência equilibrada, dividida, uma semana com cada um, que já está funcionando na prática, e o Poder Judiciário fala, não vou homologar, porque não está de acordo com a regra, tem que ter um Sim. lar de referência, e aí a gente tem que recorrer, porque um juiz que não conhece ninguém, nunca viu as partes, acaba tomando decisões que vão repercutir por muitos anos na vida dessas pessoas, né? E Sim. é uma violência institucional, eu penso isso, que é violência advinda do próprio Poder Judiciário. E tudo isso lastreado em questões preconceituosas, Sim, culturais, que precisam ser exatamente. revistas, né? Precisam ser revistas. A gente tem que Eu recorrer, falei, questionar. eu falei isso porque muitos pais ficam confiantes que como a mãe mudou, e às vezes, isso é verdade, você tem um processo cheio de atos de alienação, e a mudança, isso também é um ponto que a gente não comentou nem nas nossas conversas privadas, Camila. Às vezes a mudança, inclusive que eu troquei mensagens com a ministra Nancy Andrighi sobre isso, porque era um caso, eu mandei um e-mail para ela, ela me respondeu e a gente ficou conversando. Era um caso que o sujeito, o pai, já não conseguia conviver com o filho, porque ele já sofria alienação. Ele já estava num processo de alienação, veja bem, já tinha provas, já tinha elementos. Ele não conseguia, ele tinha convivência regulamentada e a mãe não cumpria. E ela simplesmente mudou. E aí é interpretado que esse ato, no meio de um processo de alienação, de impedimento da convivência, esse ato é um raio no céu azul. Ele não tem nenhuma relação com o processo. Nada. Mas é que no meio disso tudo ela teve que mudar para 400 quilômetros de distância. Que coisa triste, mas acontece. E aí foi um caso que a ministra não aceitou o artigo 8º. Por isso que eu mandei um e-mail para ela. Eu disse, poxa, ministra, mas eu não entendi. Eu questionei a decisão, ela me respondeu. Aliás, foi muito solícita, foi muito republicana, né? Ela me respondeu, me deu toda uma justificativa do voto, disse que era jurisprudência, súmula, ela citou a súmula 383 e explicou, né, que isso era consenso no STJ, mas enfim, eu consegui argumentando que... Porque naquele caso, porque o que nós conversamos aqui, né, Camila? Nos casos que a coisa é súbita, né? Mas nesse caso não era súbito, já havia um histórico ruim no processo. E mesmo assim a lei não foi aplicada, né, nesse caso, né? É uma situação muito complexa. A gente podia fazer depois uma live para poder questionar alguns conceitos que são aplicados na área de família, porque eu entendo que se a guarda compartilhada, por exemplo, funcionasse da forma que você já interpretou, já foi lá nos bastidores, na essência do Instituto, muitos conflitos não existiriam, né? E eu acho que esses fundamentos precisam ser levados para a apreciação do Poder Judiciário, porque muitos pais não têm conhecimento disso, muitos colegas também não têm.
A gente precisa saber da onde veio a fundamentação dessas jurisprudências repetitivas, né? Qual é o lastro, qual é o fundamento. Depois dos seus estudos aí, desse livro que você vai publicar, que vai deixar isso muito claro, a gente percebe que não tem um amparo adequado, né? Um fundamento que justifique a forma da convivência pernoite, mas a cada 15 dias. Então, acho que a gente podia fazer eu fazer um acho que debate sim, sobre isso. de repente, depois que eu lançar o livro, a gente pode fazer uma live comentando algumas questões do livro, né? Porque essa foi a primeira motivação minha, assim, porque está relacionado ao caso da mudança de endereço, né? A pessoa diz, não, mas aqui a pessoa vai dizer, a criança tem um vínculo diferente com a sua mãe. E isso é um ponto importante, Camila, porque em muitos casos, eu acho que o teu também é um pouco assim, tu tivesse um bebezinho há pouco tempo, né? Uhum. Muitos homens hoje são bastante participativos nos cuidados infantis. Eu, por exemplo, fui. A minha ex-companheira, ela ia trabalhar, eu trabalhava em casa, eu ficava com a minha filha pequena em casa, e aí fui estudar, né, a teoria do apego, esses conceitos todos. A psicanálise fala muito da simbiose da mãe com a criança, que é a ideia de que esse vínculo que não pode ser alterado. Só que como é que você vai justificar isso na contemporaneidade em que você tem pais e mães, a mãe trabalha, ela não fica o tempo todo em casa, o pai às vezes fica em casa, e eles dividem as tarefas às vezes com a avó materna, a avó paterna, quer dizer, é um samba do crioulo doido, é uma galera cuidando da criança. Inclusive tem um artigo da Judith Mesman, é um artigo muito bom. Ela diz, olha, a teoria do apego já aceita que a criança tenha vínculo com mais de um cuidador, mas a antropologia nos mostra que tem casos que a criança é cuidada por 20 pessoas. Quer dizer, ela tem vínculo emocional com 20 pessoas, porque o fundamento dessa ideia de que a criança tem que ter um lar de referência e tal, vem dessas ideias ultrapassadas, tanto da psicanálise quanto da teoria do apego, da ideia de que a criança não pode ser afastada do seu genitor psicológico, da sua figura de apego. Nem a teoria do apego defende mais isso. Só que o que nós temos no Brasil, para dar uma adiantada no livro, é que nós não tivemos uma introdução da teoria do apego no debate brasileiro, principalmente no direito de família. Nós temos uma teoria do apego que é interpretada por psicólogos psicanalistas. Eles fazem uma leitura da teoria do apego, eles não estudam, eles não leem os textos contemporâneos. Você vê que a pessoa, ela cita Bowlby, que é o pai da teoria do apego, mas ela cita Bowlby só para corroborar a ideia dela de que ela já traz da psicanálise, que é do vínculo mãe-bebê, da simbiose e de outras coisas que não estão presentes na teoria. Por isso também que há muita resistência. Quando você vê os livros de direito de família brasileiro, todos citam autores psicanalistas. E isso é bastante ruim, porque a psicanálise está em decadência no mundo, né? Ela hoje não é muito considerada, eu chamaria de pseudociência, alguns discordam, podemos discutir isso em outro momento, mas um pouco dessa resistência é isso, porque aí você tem muito forte a ideia de que o psicólogo vai dizer, não, a criança está com a mãe, e nós não podemos fazer essa mudança, tirar da figura psicológica. Sabe, Camila, que quando essas ideias eram muito hegemônicas, inclusive nos Estados Unidos, eu cito isso no livro, houve um caso de um juiz que tirou a criança da família. Não era disputa de guarda, era questões de social service lá, sobre tipo o conselho tutelar, sabe? A família tinha algum problema, não me lembro bem qual, se era sujeira na casa, desemprego, aquelas coisas de família, como é que eles chamam isso? De vulnerabilidade, sabe? Sim. Então o juiz tirou a criança dessa família. Isso foi em 70 e poucos. Eu cito um artigo, é muito legal esse caso, porque aí a família deu um jeito, sei lá, arrumou um emprego, limpou a casa e volta para o juiz 8, 9 meses depois e diz, doutor, nós nos arrumamos, nós consertamos o problema e a gente quer os filhos de volta. E aí é que está o ponto. Tem tudo a ver com o tema da live aqui. O juiz disse, olha, por questões técnicas do processo, eu estava motivado a devolver essas crianças. Inclusive por questões pessoais minhas. Eu sou católico, eu não me lembro qual a religião dele. Então é uma coisa que para mim é muito forte, o vínculo paterno, materno e tal. Mas nós aprendemos, diz ele, e isso aqui é fundamental, nós aprendemos da teoria psicanalítica que a criança tem que ter um vínculo com uma pessoa apenas e que esse vínculo tem que ser estabelecido e protegido. E essa criança já está estabelecida na nova família substituta. Então agora essa criança não pode sair de lá nunca mais.
Então ele tirou essa criança dessa família e entregou para outra família e disse, agora não volta mais, vocês perderam o filho de vocês. E essa ideologia ela é muito forte no direito brasileiro. Ela está num artigo chamado Desbiologização da Paternidade, de um autor chamado João Batista Vilela. Ele sustenta a ruptura dos laços biológicos com base nessa ideologia, que é a ideologia ligada à psicanálise, da Ana Freud e tal. Então, por isso a ideia de não devolver a criança, porque teria um vínculo, né, ela teria uma ruptura emocional. Então, o direito brasileiro é fortemente influenciado por isso. Pela pseudociência, né, como você fala. Não tem, assim, você pode defender isso do ponto de vista psicanalítico como uma ideologia. Nenhuma pesquisa conseguiu comprovar isso. As pesquisas da teoria do apego, hoje, o que eles dizem, e eu não concordo com a teoria do apego, mas o que eles dizem é que a criança forma vínculos com ambos os genitores, ou com mais de um, e eles são simultâneos, eles não são hierárquicos. Inclusive tem um livro de psicologia jurídica publicado há 1 ano ou 2 atrás, que a pessoa diz, não, a criança tem um genitor primário, que é uma ideia, vejam, um livro de psicologia, escrito por uma psicóloga. Essa ideia do genitor primário, o pessoal da teoria do apego começou a abandonar nos anos 90, eles não falam mais disso. Só o pessoal das varas de família, da psicologia jurídica, que falam desses conceitos. Aliás, é muito interessante. Os próprios pesquisadores da teoria do apego dizem isso, que o pessoal da psicologia ligada à vara de família, eles usam conceitos que já foram abandonados. E é isso que acaba determinando a convivência dos menores com os pais, né? Olha só. Conceitos já defasados. Exatamente, esses conceitos defasados, porque aí a pessoa diz, olha aqui, ó, tá dito aqui que o autor... Você vê muito assim, essas pessoas sendo citadas no direito brasileiro, né? Esses autores, né? Rolf Madaleno, Valdir Guizard Filho, Flávio Tartucci, Conrado Paulino, todos citam esse arcabouço teórico que já está há 40, 50 anos defasado. Então, é por isso que a gente fala, o seu livro é muito necessário para poder trazer essas questões para a gente refutar, né, as teorias daí consolidadas e repetitivas. Eu quero provocar um debate, que as pessoas pensem, conheçam essa discussão e pensem sobre isso. É aceitável você tirar uma... Pô, você imagina, eu fico pensando nessa família, que é parecido com esse caso do pai, né Camila? Imagina essa família, procurou emprego, ou limpou a casa, ou tentou se arrumar. Não, meus filhos vão voltar, então eu tinha casa suja, a assistente social foi lá e disse que estava suja, eu limpei tudo, guardei as garrafas perigosas, cuidei lá contra o Aedes aegypti, fechei os pneus abertos, sabe aquelas coisas? E aí o juiz diz, acabou, esse vínculo não existe mais, façam outro, porque a psicologia diz que o filho não é bom ele voltar. E essa criança depois descobrir, muitos anos depois, que ela teve sua família biológica cortada por uma pseudociência, sabe? Imagina que coisa. Bem grave isso. Bem grave. Por isso que é um perigo essa coisa da interdisciplinaridade, que dizem, a gente tem que ter uma relação interdisciplinar, e aí as pessoas vão sempre na pseudociência, que é o caminho mais fácil, não é? A psicologia hardcore, ela é extremamente difícil e ela avança milímetros. Eu sei porque eu estou lendo essa psicologia hardcore para escrever meu livro. Esses gurus malucos, eles sempre falam, eles estabelecem uma causa minúscula e um efeito gigantesco. Pode cuidar. Sempre que, aliás, é um bom indicativo de pseudociência. A pessoa diz assim, se você fizer isso aqui, adeus, acabou tudo. Que foi esse caso, o que o juiz disse, né? A criança tem que ficar com a família nova por causa do vínculo, e isso não pode ser nunca mais revisto. Tá certo. E é o que faz esses casos de mudança, é o que justifica esses casos de mudança. Bom, Márcio, eu acho que eu consegui exaurir tudo que eu tinha destacado aqui no meu roteirinho. Não sei se você tem mais alguma colocação para fazer. Acho que foi bem legal o debate. Eu também não. Se tem alguém que queira fazer alguma pergunta aí, eu acho que está tudo muito bem respondido. O que a gente poderia resumir o que a gente disse, assim? Porque às vezes podem as pessoas dizer o seguinte, você está dando falsas esperanças. Não, eu estou dizendo qual é o problema. Nós estamos apontando o problema e debatendo, porque daqui a pouco alguém de um juiz vai assistir, um desembargador, ou um outro advogado, ou um promotor, e vai pensar realmente, poxa, isso aí, então quer dizer que o que eu estou fazendo é problemático? Porque tudo que nós discutimos aqui, Camila, tem uma dimensão jurídica, que parece nos dar razão, tu concorda? E tem uma dimensão, como é que eu chamaria isso? Do funcionamento
da justiça que não nos dá razão, não é mesmo? Da prática, né? Na prática, E o não, mas não é pior é assim, que não é quando assim. a gente faz esses questionamentos que são bem lastreados, eles acham que a gente está inventando história, isso não existe, né? As pessoas não recebem bem essas colocações que a gente faz, né? Por mais bem lastreadas que elas estejam, bem fundamentadas, eles não são muito bem recebidos, né? O Márcio, então, visto como uma pessoa que, nossa, está inventando uns negócios que não tem nada a ver, né, Isso. Márcio? Mas Muita gente essa, discorda porque a tendência é sempre ser contra uma quebra de uma questão consolidada, né? De um posicionamento meio que é, consolidado na eu, jurisprudência. E aí quando vem alguém para falar, não, mas não é bem assim, não, você tá doido, tá? Posicionamento do STJ, tem milhões de jurisprudências no Brasil sobre isso, você está errado. A tendência das pessoas é sempre falarem isso, né? Ao invés de pararem para pensar e reavaliar, e sobretudo quando existem fundamentos científicos no que você está falando. E nas eu decisões que a tô gente vê fazendo, aí, não. eu tô fazendo o papel do filósofo, né, que é corromper a juventude, É, isso é provocar questionamento, bem mas trabalhoso. Mas é os pais, necessário, né, Márcio? Acho que é eu necessário. tento dar uma explicação para o que acontece na vida de muitas pessoas que me procuram. Eu acho que dar explicar o que aconteceu com o sujeito ajuda ele a entender. É um papo meio psicanalítico, mas os pais me procuram e dizem assim, Márcio, eu não estou entendendo como é que não me ouve, como é que não me dão atenção, como é que não entendem meus argumentos. Bom, eu estou tentando explicar por que isso acontece, do ponto de vista filosófico, estrutural, jurídico, psicológico. Então, uma maneira de explicar é para você, inclusive, saber responder. Pior Os é que advogados que estão nos apoiando. muitos pais sequer sabem que existe a possibilidade de questionar isso tudo, né? Eles acham que realmente a criança tem que ficar com a mãe, Isso. que isso é o certo, né? Por mais que eles não concordem, eles pensam que é assim que funciona. Então, Sim, acho que a capacitação, ele né, procura dos um profissionais é advogado. muito importante. Às vezes, no Ele procura um advogado. advogado e o advogado diz, não, mas agora ela já mudou, mas é que ela mudou, mas ela precisava mudar. Teve, inclusive, um advogado nos nossos grupos uma vez que me disse, mas ela vai para onde ela quiser, ela é livre, tu está querendo cercear a liberdade das pessoas, É, que é uma confusão que as pessoas fazem o tempo todo ali. Ela pode ir sozinha para onde ela quiser. A criança, não. A criança é um caso, é um objeto de disputa, né? Não no sentido que ela seja um objeto, mas isso aqui é disputável do ponto de vista todos, moral, filosófico, político, jurídico, inclusive. Eu acho que é isso, eu né? Acho que acho ninguém que. fez É, as acho que perguntas aqui. resumidamente é importante. O mais importante mesmo é a gente deixar claro que a mudança de domicílio precisa ter a autorização do outro cônjuge, porque isso faz Isso. parte do poder familiar, que a competência para tratar de questões afetas à convivência familiar, a princípio, segue o artigo 147, inciso 1 do Estatuto da Criança e Adolescente, que fala que sobre o princípio do juiz imediato. Não se aplica nesse caso o Código de Processo Civil, porque a lei de Estatuto da Criança e Adolescente é mais especial. No Sim. entanto, quando a gente trata dessa mudança de domicílio, existe uma disposição no artigo 8º da Lei de Alienação Parental que viabiliza a manutenção do processo na comarca onde a criança originalmente morava, mas isso gera desdobramentos porque a gente acaba tendo que entrar na discussão prevista no artigo 2º, parágrafo único, inciso 7, que fala sobre isso ser ou não um ato de alienação parental. A gente quer usar um artigo da lei para tratar da competência, mas a gente acaba tendo que passar pelo Isso. debate acerca de ser ou não um Isso. ato de alienação e se há uma fundamentação para a mudança, porque o artigo ele tem muito subjetivismo e isso Isso. acaba, às vezes, prejudicando a gente, né? Tem alguém que colocou aqui que o ideal seria entrar com essa ação sem mencionar a lei de alienação parental. Acho ótimo. Eu O único também. problema é que a gente não vai conseguir trazer o processo para a Isso. comarca de origem sem usar a lei de alienação parental. Então, Isso. se a mulher mudou de domicílio e não entrou com ação ainda, não precisa nem falar da lei de alienação parental. Isso. Entra na comarca de origem, né? Não sei, né? Talvez eles, se quiserem aplicar o artigo do 147.1, a gente vai acabar entrando nessa discussão de novo, porque tem que ser no domicílio do genitor que tem a criança consigo. É complexo. Hoje em dia, né, Camila, com o processo digital, até que essa questão do foro competente não é tão complicado, né? Nos anos 80, nos Melhorou anos... bastante, melhorou bastante. Mas ainda assim, Hum, se eu tiver as audiências podem ser feitas por videoconferência, só que É. você tem que escolher um profissional em outra comarca, Não, né? Essa é questão é um difícil, eu sei, mas pouco é que ruim. era pior há 15 anos atrás, certamente. É. Era muito pior. Aí você estava fora mesmo, né? Não tinha como, você estava perdido, você tinha que ir participar do processo em outra cidade. Hoje está um pouquinho melhor. Se for possível lidar
com isso para não ter que entrar na seara de discussão do artigo 2º lá da Lei de Alienação Parental, não precisar usar É o artigo melhor. 8º, eu acho que é melhor. Sim, Porque eu o também Código acho. Civil ele tem uma redação muito objetiva, né? O artigo Isso. 1634, lá no inciso 5, ele é bem claro, não abre discussão para a questão de existir ou não fundamento para Sim, isso. eu Né? concordo também. Nós Mas ainda assim a precisamos, jurisprudência não nos favorece, né? nós Não está no precisamos de sentido que a gente uma pensa. legislação específica para o caso de mudança, essa é a verdade. Vamos trabalhar com isso, de repente a gente consegue construir um projeto. Tem que Porque trabalhar, né, esse é gente? um Senão problema as que não coisas não dá. A lei de mudam. alienação parental ela aponta. Eu até ultimamente tenho feito críticas a essa lei, não vou entrar nesse tema, mas ela acaba criando essa ideia de vamos fazer avaliações psicossociais que eu acho que deveria ser evitado. Mas enfim, era isso, pessoal. Camila, eu queria te agradecer. Foi muito boa a nossa live. Vamos voltar. Foi Acho que legal. o bate-bola foi muito bom aqui. A gente passou pelo. Eu acho que a gente cobriu o tema numa boa aqui nesse horário, né? A gente falou Falamos bem sobre as do. medidas criminais cabíveis também, que é Isso, que interessante. geralmente não se fala disso, né? A gente também conseguiu abranger isso. E a live vai ficar gravada aqui, depois eu vou jogar ela lá no Instagram. É isso aí, Márcia. No Obrigada Instagram pela não, desculpa, oportunidade de falar. no YouTube, né? A gente, na verdade, está publicizando um debate que a gente sempre tem no WhatsApp. Sim. A gente está sempre discutindo sobre isso e hoje a gente está abrindo essa discussão para as pessoas poderem acompanhar. Então, é uma oportunidade muito grande de contribuir, né, socialmente, para as pessoas entenderem um pouco mais sobre isso, buscarem seus direitos, saberem que existem fundamentos, Sim. né? E estou à disposição para novos debates. Tem muita coisa para falar, né? Tem muita. Seu livro é a prova disso. Seu livro está com quantas folhas já? Quantas páginas? 330. Pois é, quanta coisa para contrariar a ordem atual, que na verdade é uma desordem, sobre diversos aspectos. Mas é isso, queria agradecer o pessoal que acompanhou a gente e colocar à disposição aí, quem precisar de ajuda, pode contar com a gente. Obrigado, Obrigada. Camila. Obrigado, Camila, e boa noite a todos. E a live vai ficar gravada aqui e no YouTube. Até. Tchau, gente. Obrigada.